Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a como adicionar um indicador de setas. Então, assim, esse indicador ele precisa de uma base de cálculo, como a gente já percebeu. Todo buffer precisa receber um valor e esse valor ele é convertido visualmente através dessas propriedades. Para o vídeo não ficar muito longo, nossa aula não ficar muito, porque esse tipo de incrementação ele já parte para o nível intermediário e avançado e a gente vai deixando o nosso código cada vez mais robusto. Eu editei aqui um código diferente já com as alterações. Então eu vou copiar daqui, vou colar no nosso código do curso e vou explicar passo a passo para ninguém se perder, tá? E caso ainda fique com alguma dúvida, você entre em contato comigo, que eu vou te auxiliar nisso. Então, primeiramente, a gente já sabe, nós vamos começar a fazer a alteração no indicador. A gente sempre começa do cabeçalho de cima para baixo, que assim a gente não corre nenhum erro de, de esquecer de alterar alguma coisa, uma propriedade, principalmente aqui nos buffers e plots, que são as primeiras coisas que a gente vai alterar. Então, aqui, ó, no nosso código aqui, a gente tem três buffers e três plots, que representa aqui, ó, esses três buffers e esses três plots, nossos buffers aqui, ok? Então agora a gente vai precisar inserir mais três buffers e mais três plots, porque eu vou usar como base o indicador RSI. Então deixa eu alterar aqui de 3 para 6, de 3 para 6. Agora a gente vai ter que adicionar as propriedades desses três novos buffers e dos três novos plots. Então, eu vou copiar aqui, ó, plot buffer 4, 5 e 6. Vou copiar e colar. Vocês já sabem como fazer isso, linha a linha, né? A gente gerou isso aqui, mas você pode escrever também. Asterístico, property, indicator label, buffer 4. Aqui estão as propriedades. Você vê que aqui ó, é draw arrow, significa seta. Esse aqui de cima é line. Até agora a gente vê construindo um indicador de linha. E neste indicador a gente vai adicionar as setas. Então eu já deixei aqui as setas na cor violeta, um estilo sólido, uma seta forte, com o tamanho 3, fica bem visível. Buffer 5, setinha, cor amarela e estilo solid. Aqui que vem a observação. Esse buffer 6, eu vou armazenar o valor do RSI. Aqui vai entrar o valor do RSI sobrevendido e sobrecomprado nesses dois buffers, só que no valor de preço. O RSI ele retorna como fosse um índice, um valor, mas não retorna em preço. Então, eu vou converter esse valor do RSI em preço na região de sobrevendido e na região de sobrecomprado. Tá ok? E note um detalhe que eu não preciso inserir o RSI e nenhuma linha. Quando eu não quero colocar nenhum item, nenhum objeto no gráfico, eu coloco esse tipo aqui, ó, draw none. Vou apertar o F1 e a gente vai entender aqui as possibilidades. Ó. Draw none, que é aquela propriedade, significa não desenhado, ou seja, não vai fazer nenhuma figura no gráfico, não vai botar linha, não vai botar histograma, não vai botar seta, não vai fazer zigue-zague, não vai colocar candle colorido. Essas são as possibilidades que a gente tem de editar, né, nosso indicador para trazer aquela informação de uma maneira visual, e quando eu não quero desenhar nada, eu coloco essa propriedade. No caso do valor do RSI, eu não quero desenhar nada, eu só quero o valor dele, tá? Para a base de cálculo desses dois aqui. O próximo passo, a gente vai colocar os inputs do indicador RSI, igual a gente fez com a média móvel. Então,
Vou colocar aqui nos inputs os valores do RSI, que é o período, o método de aplicação do preço do RSI, o nível de sobrecomprado e o nível de sobrevendido. Agora, a gente vai adicionar um handle também do RSI. Vou colocar aqui embaixo do handle da média móvel. Pode ser aqui do lado também. Pode ser acima, não tem problema, tá? Isso daí vai a critério de cada um. Agora que eu já tenho dois indicadores, eu vou renomear isso aqui, ó, para handle indicadores. Então, nessa pequena seção aqui, eu vou sempre concentrar os meus handles dos indicadores. Vou salvar aqui. Próximo passo, a gente precisa colocar os buffers. Então, eu vou copiar aqui, ó, buffers. Eu tenho um buffer para armazenar o valor de compra e o valor de venda do RSI no formato de preço e tem um buffer para armazenar o valor do RSI, que é aquele índice lá que ele dá. Na parte do onInit, a gente vai fazer o setIndexBuffer. Nós temos que fazer. Isso a gente já sabe, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Como o índice começa de 0, aqui vai terminar com 5. Só que se você contar, tem 6 buffers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O índice começa a partir de 0, então por isso que aqui não fica 6. Tá? Vai ficar sempre um número a menos. Já editei, eu segui aqui a nossa lógica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só o buffer do RSI que eu não coloquei nesse formato. Por que que eu fiz isso? Porque esse aqui não vou exibir no gráfico, né? Como uma linha, como uma seta, como um histograma. Só vai servir para armazenar o valor do RSI. Próximo passo. A gente vai precisar criar um indicador RSI. Então, a gente já sabe fazer isso, porque a gente fez na média. É o mesmo procedimento, só que utilizando agora a chamada do RSI. Copiar. Vou colar. Depois, a gente vai fazer as plotagens. O que seriam essas plotagens? São as plotagens das setas. Aqui eu configuro a seta. Então, nessa função aqui, eu configuro a seta para o buffer 3, que é esse daqui. Desculpa, o buffer 4, mais de índice 3, igual está aqui. O buffer 5 de índice 4, ó, tá aqui, ó, 4, vou colocar o 4 aqui. O tipo de desenho que eu quero, que é o arrow, é uma seta. E qual desenho que eu quero utilizar nessa seta aqui, ó. O que é isso? Ó, aperta o F1 aqui em cima, que vocês vão entender. F1, exibição. Vamos aqui. Ó, arrow, ó, desenhar setas, arrow. Aqui, ó, existe um símbolos do conjunto. Ó. O estilo Draw Arrow desenha setas de cor específica, símbolos do conjunto tal. Widgets. Eu vou copiar isso aqui, ó. Na verdade, já copiei e colei aqui no meu Paint. Então, cada número representa um desenho. A gente tem de 32 até 255 ícones. Então, cada número representa um ícone. Eu selecionei aqui ó, o 233 e o 234. Por isso que aqui ó, está 233, 244, que vai desenhar essas setinhas aqui. Ó. Então, se você quiser colocar um outro símbolo, você tem que usar essa seleção aqui, ó, essa tabelinha. Tá? Dando continuidade, aqui ó, no plot index set integer, eu vou definir o deslocamento em pix dessa seta. Tá? Normalmente, as setinhas ficam bem acima ou sobre o preço. Então, para corrigir de efeito visual, a gente move, que aqui é o Shift, faz o deslocamento dessas setas um pouco para cima, um pouco para baixo.
Então, eu dou as coordenadas aqui, sempre referenciando a qual índice se refere esse buffer, tá? A gente consegue dar um retorno visual bem agradável para o usuário. Próximo passo, a gente vai colocar o método de cálculo do RSI antes do for, tá? Na média móvel que a gente colocou aqui, a gente só adicionou a média, não fez nenhum cálculo com ela e não utilizou para adicionar nenhum buffer. No momento que eu quiser usar essa média móvel para preencher algum buffer ou fazer algum cálculo, eu vou ter que colocar ela fora desse for aqui. Tá? Então, eu vou copiar aqui o RSI, vou vir aqui, ó, antes do for, eu vou colocar aí. Depois, eu vou criar uma área para deixar o cálculo do RSI. É aqui que eu vou adicionar informação no buffer. O buffer 4, ele vai servir para sinalizar a região de sobrevenda do RSI. Então, se o valor do RSI for menor que a sobrevenda, que é esse input que nós colocamos aqui, ó, sobrevenda, que é o nível 30, então coloca a setinha na low, na mínima desse candle. Se o buffer 5, que ficou como o buffer de compra do RSI, se o valor do RSI for maior que 70, 70 é o quê? É esse valor aqui, ó, nosso input. Então isso eu também consigo otimizar depois que eu jogar isso aqui no robô. Se for maior, a gente vai desenhar uma setinha na máxima, tá? Do contrário, vai receber zero. Pronto. Próximo passo, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente sabe que se faz aqui no Preview Calculate, a gente tem que depois fazer aqui também. Então, já vou copiar aqui o RSI. Aqui ele vai ficar em cima do for, que nem lá em cima. E vou copiar também o cálculo aqui do RSI. Cálculo do RSI. Feito. Vou colocar aqui. Vamos compilar. Verificar se tem algum erro, algum aviso. Não tem nada. E dessa vez eu vou usar o testador de estratégia para mostrar as setinhas nascendo para vocês. Então, ó, de cara, ele já trouxe o histórico aqui. Ó. O que é isso? O preço, quando ele entra na região de sobrecomprado do RSI, ele desenha uma seta. Quando o preço entra numa região de sobrevendido do RSI, ele desenha uma seta abaixo. Então, vamos deixar o preço rodar um pouquinho. Ó, entrou em sobrecompra, está sobrecomprado, desenhou setinha, continua a região de sobrecompra, desceu, entrou em região de sobrevendido. Beleza? Agora, para ficar mais intuitivo ainda, ó, eu vou remover aqui o indicador nosso, aqui, ó, indicador linha, vou inserir ele aqui, ok, e vou colocar também aqui no gráfico o indicador RSI, ó. RSI está no parâmetro 7. Deixa eu baixar isso aqui. Dar uma ajeitada aqui para ficar mais espaço para a gente visualizar. Então vamos lá. Você está vendo que essas setinhas aqui estão abaixo? Setinha está abaixo do preço, ele começou a desenhar. Olha a linha azul do RSI. Significa essas setinhas aqui. Enquanto o preço esteve abaixo, ele desenhou setinha. Setinha. Aqui bateu um pouquinho lá embaixo, passou, você desenhou. Aqui a mesma coisa em cima, ó, bateu, desenhou. E por assim vai. Então, essa é a maneira que a gente faz um indicador de seta. A gente tem que ter uma base de cálculo para definir aonde a gente vai posicionar no preço as nossas setinhas. Então, ao invés de você adicionar mais um indicador aqui e ocupar o teu espaço gráfico, eu estou tendo o mesmo resultado
só que de uma maneira simplificada, apresentando essas setas. Eu já sei que toda vez que aparecer uma seta dessa, é porque o preço passou abaixo da zona de sobrevivente do RSI, e toda vez que aparecer uma setinha acima, é porque o preço ele entrou acima da região do RSI, então ele vai posicionando seta aqui em cima. Fechou, pessoal? Então vamos dar sequência nos estudos aí. Qualquer dúvida, nosso contato. Abraço.